Graças a Deus. Que a paz de Cristo esteja em cada um dos vossos corações. Queridos, nessa oportunidade eu gostaria de falar um pouco acerca da palavra de Deus, de como entender a Bíblia. Diante de tantos candidatos a preleitores e pregadores da palavra de Deus, veio ao meu coração o desejo de postar esse vídeo acerca da matéria conhecida como hermenêutica. Então eu quero meditar um pouquinho e passar algumas dicas básicas, não é nada profundo, dicas básicas de como entender a Bíblia. Uma das primeiras dicas que eu quero passar para aquele que aspira ao ministério e à pregação da palavra de Deus é a busca da presença de Deus em oração. Buscando a Deus em oração, há de se entender que o Espírito Santo, ele é o maior professor. Considero o Espírito Santo como o professor dos professores. Então, o maior intérprete da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é o Espírito Santo. Por isso, antes de ler, procure buscar a Deus em oração. Procure buscar a presença do Espírito Santo para a sua vida, porque assim o próprio Espírito dará o discernimento daquilo que Ele quer falar com você e com aqueles que haverão de ouvir a pregação da palavra de Deus através da sua vida. A segunda dica é examinar a Bíblia, porque a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia, ou seja, a Bíblia discerne a Bíblia. Então examine a Bíblia com muito carinho, com muita atenção. Não descarto a possibilidade de ler livros, de pesquisar. Porém, nunca dispensar em desprezar a Bíblia, porque ela é a voz de Deus falando ao coração dos ouvintes. O terceiro segredo é observar o contexto. O que é o contexto? O contexto, eles são aqueles versículos que vêm antes e aqueles versículos que vêm depois do texto, ora lido pelo pretendente, pelo pregador, pelo obreiro e pelo pastor, ou pela obreira e pela pregadora. Então examine sempre os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, do texto que você leu, que você meditou, para que não haja um pretexto para a heresia. O quarto segredo é fazer a análise gramatical. O interessante da análise gramatical é entender que uma vírgula, ela pode fazer diferença tremenda dentro de um texto. Então, todas as vezes que você for ler um versículo, ou ler um texto, um capítulo completo, ou até mesmo um livro, porque a Bíblia ela contém livros de 3 ou 4 páginas, mais ou menos, você procure observar e fazer essa análise gramatical. Os pontos, as vírgulas, os acentos, para que você não cometa heresias, sabendo que uma vírgula pode dar uma diferença grandiosa dentro de um texto, dentro de uma palavra. A quinta dica é que você faça a meditação. Ela diferencia um pouco a leitura, porque quando você medita na palavra de Deus, você lê ela de maneira pausada, você lê com mais calma, você emprega uma certa dedicação dentro daquele texto que você está lendo. Então isso se chama meditação. Medite na palavra, leia o mesmo texto, o mesmo capítulo, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ou mais. E assim você conseguirá ter um discernimento maior daquele texto. A sexta dica para se entender a Bíblia é entender a passagem. É pesquisar a origem daquele texto que você está lendo. Examine se o texto é um texto literal. Examine se o texto é um texto figurativo. Examine se um texto é um texto alegórico. A Bíblia contém muitas parábolas, muitas metáforas, muitos textos simbólicos. E quando você busca o conhecimento
dessas partes tipológicas, simbólicas, alegóricas da Bíblia, você consegue ter um discernimento maior. E quando você vai ministrar, quando você vai pregar a palavra de Deus, você prega com mais convicção, com mais segurança e com mais certeza daquilo que você está pregando. A sétima dica é estudar um pouco sobre a cultura dos hebreus. Não falo de você fazer um curso completo, principalmente porque eu estou falando para iniciantes, são orientações básicas, mas pesquisar um pouco acerca da cultura dos hebreus, da cultura judaica, da cultura dos gregos, da cultura dos romanos. Eu tenho certeza que esses conhecimentos agregados à palavra de Deus vai enxertar dentro da tua chamada ministerial um conteúdo muito proveitoso, tanto para você quanto para aqueles que haverão de estar ouvindo a palavra de Deus através da sua vida. Para encerrar, eu quero deixar mais uma dica, que eu quero considerar como a oitava dica. Examine o contexto histórico e cultural da época. Ou seja, quando você ler um texto, quando você ler um versículo, procure saber quem escreveu, quando escreveu, onde o local que ele escreveu, por que escreveu e para quem ele escreveu. A Bíblia, ela foi escrita durante o período de cerca de 16 séculos, mais ou menos, de 15 a 16 séculos. Mais ou menos 40 autores escreveram a palavra de Deus. Foram homens que viveram em épocas diferenciadas e tinham culturas diferentes. Como temos conhecimento que a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, é por isso que eu dou essa dica. Observe quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, para que você tenha um conteúdo mais fortificado dentro desta própria palavra. Então, não é um estudo completo de hermenêutica, mas são dicas básicas para quem está iniciando, para quem está aspirando o ministério e para quem deseja ser um bom pregador da palavra de Deus. Procure praticar essas dicas, fazendo a exegese do texto segundo essas orientações passadas, entendeu? Procure se matricular numa escola teológica do seu ministério, de preferência, e adquirir mais conhecimentos. E eu tenho certeza que tanto você como a obra de Deus e a igreja onde você congrega ou dirige só tem a ganhar com isso. Uma última dica aqui para a gente encerrar: cuidado com versículos isolados. Às vezes nós pegamos um versículo para pregar, um versículo isolado, e dentro daquele versículo estabelecemos uma doutrina ou ensinamento ou uma própria preleição ou pregação da palavra de Deus e acabamos ministrando uma heresia sobre a vida daqueles que nos ouvem. Então siga essas orientações e eu tenho certeza de que você será um bom e até mesmo um ótimo pregador da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, ore pela igreja pelo qual Deus nos confiou para que pudéssemos estar pastoreando. Meu nome é Raimundo Bispo, sou evangelista da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Itapevi, no estado de São Paulo. Fica na paz de Deus.